Amém. Glória a Jesus. Então nós estivemos falando já sobre o que é o profeta, o que é a profecia, trabalhando profecias, né? Falamos sobre interpretação literal, fizemos uma interpretação de um texto da Bíblia, que é Apocalipse. É um texto que a maioria das pessoas nem lê Apocalipse porque tem medo, né? Tem medo do que está escrito e medo de não entender. Não é verdade? Nós fizemos juntos aqui a interpretação de um texto difícil de Apocalipse. E foi denso, para mim foi denso, graças a Deus. Né? Falamos então que Israel não é igreja, isso é importante para a profecia, ler toda a Bíblia, não confundir Israel com igreja, que a igreja é um mistério escondido em Deus. E eu queria falar hoje do propósito da criação, que afinal de contas é o que vai enredar toda a situação bíblica, todo o texto bíblico. Qual o propósito da criação? Não tem. Ah, vai entrar? Glória a Jesus. Mas tem aí pronto, mano? Não, né? Eu vou ler aqui então para vocês. Qual é o propósito da criação? Encontramos o propósito da criação no decreto de Deus. O que é o decreto de Deus? Abre comigo a tua Bíblia lá em Romanos capítulo 11. O propósito da criação se encontra no decreto de Deus. Romanos capítulo 11, verso 36. Diz assim, a palavra do Senhor: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Amém. Então, qual é o propósito de Deus? Qual é o decreto de Deus? Que tudo o que foi feito por ele, por meio dele e através dele e para ele, para a glória dele. Qualquer pensamento bíblico ou teológico que parta de você ou termine em você, está errado. Está errado. Até a salvação. A salvação não é o fim do plano de Deus. A salvação é um meio para a glória de Deus. Porque a salvação me atinge. E se parar em mim, parece que então é por minha causa. Mas não é por minha causa. É para que Deus seja glorificado em salvar pecadores. Sim. Irmãos, a Bíblia diz lá em Apocalipse que ninguém mais vai chorar, ninguém mais vai sentir dor, ninguém mais vai ficar triste. Tudo é novo, que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Isso quer dizer que nós não teremos lembrança de nada que aconteceu na nossa vida? Vai ser tudo apagado? Amnésia? Sabe por quê? Não, porque senão você não vai ter motivo de dar glória a Deus. Você vai entender quem você era, que você, eu digo, não é só você, nós éramos destinados ao inferno e ainda assim estaremos gozando de plena paz e felicidade eternamente na presença de Deus. É motivo para dar glória a Deus, aleluia. E é o que nós vamos fazer isso durante a eternidade. Toda vez que você estiver toda vez, até essa palavra toda vez é complicado, porque não vai existir toda vez. Vai ser eternamente. Imagina uma vivência de glória a Deus, aleluia. A gente não entende isso porque não vive isso, então a gente não tem essa referência. Mas imagina que os anjos santos dizem santos, santos, e glorificam a Deus sem cessar. Fala, nossa, mas o que impulsiona esses camaradas a fazer isso? A gente não tem essa ideia ainda. Mas um dia nós teremos essa vivência, porque vai ser real onde? Em nós. Nós contemplaremos a eternidade com Deus e sabendo que Deus nos levou até lá, pela mão. Deus nos conduziu, Deus nos salvou, Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. E vamos ter muito motivo para dar glória a Deus, aleluia. Tá? Então, qual é o propósito de Deus? Eu vou ler os outros versículos. Vamos lá, Colossenses 1. Verso 15, veja que isso aqui é uma coisa direto aparece na Bíblia. Colossenses, capítulo 1, verso 15 a 20. Diz assim, falando de Jesus: Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito da criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades.
Trono, soberania, principado e potestade são classes angelicais. Tá? Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então Jesus não morreu só por nós. A cruz de Cristo reconciliou toda a criação em Deus. Não foi só o homem, tudo foi reconciliado na cruz de Cristo. Efésios 1. Efésios capítulo 1. Verso 4. Diz assim: assim como nos escolheu nele quem? Em Jesus. Deus nos escolheu em Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. O que é isso, beneplácito de sua vontade? Deus quis fazer e assim fez. Por quê? Ele quis. Não fui eu. Não é que sou bonito, cheiroso, bonzinho, não. Ele quis. Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aleluia. Ou seja, nos foi dado de graça na pessoa do amado, que é Jesus Cristo. Ele nos acolheu no amado, ou seja, não é na minha vontade, não é na minha bondade, é na bondade de Cristo. Glória é na a Deus. Justiça de Cristo. Aleluia. Para a glória de Cristo. Aleluia. Então, o que é o decreto de Deus? O decreto de Deus é o seu eterno propósito, segundo o conselho de sua própria vontade, pela qual, para a sua própria glória, Ele pré-ordenou tudo o que acontece. Tudo o que acontece, Ele pré-ordenou. Deus é o Senhor da história. Não é só a história mundial. Ele é Senhor da nossa história. No Salmo 139, Davi fala que Ele escreveu no seu livro todos os meus dias. E aí eu quero aproveitar o gancho daquilo que trouxe, a palavra que trouxe aqui o pastor Daigo. Se você percebe que, você que esteve aqui desde o início, ele leu Isaías 10, 9. Primeiro falou da vida de Jesus. O menino nos nasceu, o filho se nos deu, na verdade. E depois falou da ira. A ideia que seria que vinha a ira, o castigo e depois o Salvador, não é isso? Mas não é isso que nós lemos. Nós primeiro o Salvador e depois... Ou seja, Deus, antes de infligir a ferida, Ele já tinha o remédio, a cura. Tudo é em Deus, tudo é para Deus, para a glória de Deus. Amém? Glória a Jesus. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou seu decreto. Nós fomos chamados, todos nós, pelo decreto de Deus, pelo seu propósito, todos nós. E todas as coisas que acontecem conosco cooperam para o nosso. Não, toda a tua história, toda a aflição que você passou um dia ou vem passando, nada disso é em desacordo com a vontade de Deus. Aleluia. Por mais esquisito que possa parecer, Deus tem um propósito em todas as coisas que convergem para a glória dele. Aleluia. Dele. Ah, irmão, mas a minha família está... Tem um propósito de Deus para a glória dele. O problema é que nós encaramos a vida como se ela terminasse agora. Nós resumimos a nossa vida e o domínio de Deus no momento em que nós estamos vivendo. A história ainda não acabou.
A tua história não acabou. Há um momento de glorificação do nome de Deus na nossa história. Aleluia. O filho vai voltar, o marido se converte. Há um propósito de Deus em todas as coisas. A nossa vida não está jogada ao léu. O universo não é um jogo de dados. Deus tem domínio sobre tudo e sobre todos. Aleluia. Não há nada que aconteça fora da vontade de Deus. Deus não há nada que impressione Deus e fala assim, e agora o que eu faço? Não. Tudo é planejado, irmãos. Amém? Porquanto aos seus de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aleluia. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou.